Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 30ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Faremos a leitura de... Três leituras de pareceres. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente. Relatores, vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro e João Carlos dos Santos Máximo. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente reunidas, veio a mensagem número 32 de 2015, datada 17 de novembro de 2015, encaminhando o projeto de lei 42 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saneamento e da outras providências. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20/12 de 2002, do regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto, examina o projeto apresentado com a conclusão ao final. Conforme esclarece o excelentíssimo senhor prefeito, na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta casa, o objetivo é atender à previsão legal incerta no artigo 19, parágrafo 1º da Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, assim como dar cumprimento às exigências legais, em especial aquelas previstas nos artigos 25 e 26, ambos do Decreto Federal de número 7.217, de 21 de junho de 2010, com prazo para os municípios de todo o país até 31 de dezembro, qual seja a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Como salienta o chefe do Executivo, com o advento da legislação supramencionada, os municípios encontram-se obrigados a regulamentar os serviços de saneamento básico, bem como a sua prestação. Esse é um tema de grande relevância, uma vez que o planejamento e a gestão do saneamento básico no município é de extrema importância para a saúde pública e melhoria das condições de vida da população. O presente Plano Municipal de Saneamento Básico é resultado de uma cooperação técnica entre o município de Piraí e a AGEVAP, Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que também contratou a empresa Valenge como consultora de diversos municípios. Posteriormente, foi objeto de uma audiência pública, onde foram aprovados seus termos. Em apenso ao projeto, a ata da audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico de Piraí. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, atendendo assim o que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Sob o prisma de sua conveniência e oportunidade e assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da Lei Orgânica do Município, e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos nossos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 42 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015, assinam os vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro e João Carlos dos Santos Máximo. Conclusão das comissões,
pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015, assinam Hildo Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Alzimiro dos Santos Dias, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Charles Torres Dias, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente. Projeto de Lei número 43 de 2015, que autoriza o prefeito municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Meio Ambiente, reunidas, veio o projeto de lei de número 43 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que visa autorizar a firmar termo de concessão de uso à empresa A2B Logística. Na justificativa da proposição, já se verifica a finalidade da concessão de uso, já estando delineados e apontados os benefícios que a instalação de empresas trará para o nosso município, principalmente na geração de renda e emprego, aumentando, consequentemente, a arrecadação de impostos, propiciando futuramente obras de interesse social, tudo conforme disposto no inciso 20 do artigo 19 da Lei Orgânica do município de Piraí. O termo de concessão, como se observa no seu conteúdo, estipula obrigações a serem cumpridas pela empresa, visando da sustentação ao instrumento em tela, sendo ainda sua aprovação pelo Legislativo uma exigência legal, contida na Lei Orgânica do município e na Lei 8.666 de 1993, bem como uma cobrança sempre presente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Apensado ao projeto, encontra-se descrito o imóvel a ser cedido, com encargos e com os atos constitutivos apontados na cláusula 1ª e seguintes do termo de concessão de uso firmado entre o município de Piraí e a empresa A2B Logística. Nos termos dispostos nos artigos 148 e 154 e parágrafo único da sua lei orgânica, o município concede o uso do imóvel para fim específico, de nele serem implantadas e desenvolvidas atividades relativas à prestação de serviços de manuseio, separação, organização, envasamento, empacotamento e acondicionamento de mercadorias e encomendas em domicílios e estabelecimentos comerciais, serviços de transporte de cargas em geral municipal, intermunicipal e interestadual, desenvolvimento de sistemas, softwares, serviços em tecnologia da informação e serviços especializados de apoio administrativos. Além do já mencionado, a empresa A2B Logística Limitada se obriga a manter os atuais 65 empregos diretos existentes em 17/11 de 2015 e a geração de 20 novos postos de trabalho diretos até 31 de dezembro de 2016, em sua unidade comercial, bem como mantê-los durante o seu funcionamento no imóvel, objetivando a geração de mais empregos no decorrer de suas atividades empresariais. A empresa se obriga também a priorizar em seu quadro de empregados o mínimo de 80% das vagas a serem geradas para pessoas residentes no município de Piraí, dando preferência às agências bancárias, ao comércio e aos prestadores de serviços locais. Informamos ainda que o termo de concessão de uso entre o município e a empresa A2B Logística se encontra anexada ao projeto de lei encaminhado a esta Casa. Como já é entendimento do Executivo Municipal, também entendemos que iniciativas como esta é mais uma forma de ofertar oportunidade de estabilização social aos nossos munícipes, principalmente aqueles que se encontram desempregados, bem como aos nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. No âmbito da competência da Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos os projetos arquitetônicos e civis das construções a serem levadas a efeito no imóvel serão submetidos à prévia aprovação dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Piraí, não podendo haver qualquer modificação, ampliação ou restringir o projeto sem prévia aprovação.
Quanto à competência das comissões de meio ambiente, existe a obrigatoriedade de serem observadas todas as normas técnicas pertinentes às condições de higiene, segurança e meio ambiente. No âmbito da competência da Comissão de Finanças e Orçamentos, as despesas decorrentes, conforme apontado no artigo 2º do projeto, correrão à verba própria do orçamento em vigor, que, sendo necessário, será suplementada, estando dentro dos preceitos e normas estabelecidas na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e atendendo o que dispõe a Lei 101 de 2000. Quanto à oportunidade e finalidade de sua apresentação e sobre seus aspectos constitucionais, redacionais e legais, está respeitando o que determina o artigo 148 e o artigo 154, seu parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Piraí. Nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores: pela aprovação do projeto de lei número 43 de 2015, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes, Alzemiro dos Santos Dias e João Carlos dos Santos Máximo. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015. Assina o vereador Charles Torres Dias, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, e José Paulo Carvalho de Oliveira, membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Finalizando, portanto, a leitura dos pareceres, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Relatores, vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunidas, veio a mensagem de número 36 de 2015, datada 19 de dezembro de 2015, encaminhando o projeto de lei de número 46 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a atualização da lei número 694, de 9 de setembro de 2003 e da outras providências. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, do nosso regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado e dão a sua conclusão ao final. Como ressalta o excelentíssimo senhor prefeito municipal na mensagem que encaminha o presente projeto de lei a esta casa, esta lei é do período do então prefeito Luiz Fernando Pezão, nosso atual governador, e tal providência se faz necessária para que estejamos alinhados com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e também do Ministério da Ciência e Tecnologia, além de facilitar a busca de parcerias junto a empresas privadas para o desenvolvimento de ações, projetos e programas que tenham por objetivo o avanço tecnológico da pesquisa e das inovações na área de ciência e tecnologia. Continuando, o excelentíssimo senhor prefeito salienta que é necessário que o poder público, de uma forma geral, se comprometa em atender às necessidades dos jovens talentos que têm se revelado nas escolas do município, além de aprimorar e capacitar nossos munícipes e servidores para o desenvolvimento de projetos que melhorem as condições de vida da nossa população. Assim sendo, a presente atualização tem como escopo principal adequar a legislação municipal ao ordenamento jurídico em vigor, para que possamos buscar incentivos junto a outras esferas de governo, bem como da iniciativa privada, objetivando o crescimento científico e tecnológico do nosso município, de alunos e servidores municipais. Apensado ao projeto, se encontra cópia da Lei 694, de 9 de setembro de 2003, que cria o Conselho Municipal da Inovação Tecnológica, CMT, e o Fundo Municipal de Inovação Tecnológica, FMT, no município de Piraí, e da outras providências. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementado, atendendo assim o que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
sob o prisma de sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da lei orgânica do município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais. Nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 46 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015, assina os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Relatores das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2015, assina os vereadores Flávio de Almeida Ribeiro e Wilden Vieira da Silva. Ofício sem número. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade do auditório da Câmara Municipal de Piraí para o dia 28 de novembro de 2015, no horário das 15 horas, para a realização de reunião dos filiados do partido PDT. Aproveito para renovar os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Adriano dos Santos Prudêncio, presidente do PDT. Ofício número 44 de 2015, ao excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, vimos pelo presente cientificá-lo, de acordo com o nosso cronograma aprovado por esta casa, da reunião da Federação das Associações de Moradores de Piraí. Nossa próxima reunião está agendada para o dia 26 de novembro de 2015, a partir das 18 horas. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos votos de estima e consideração, cordialmente, Semilton Alves dos Santos, presidente das Federações das Associações de Moradores do município de Piraí. É isso, presidente. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Passaremos ao grande expediente. Para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, eu venho a essa tribuna hoje para fazer um pronunciamento que entendo ser coerente com as atitudes, com as ações e com o comportamento que venho tendo nessa casa até então. E ao final do mesmo, penso que os senhores entenderão o porquê. Nós estamos sem rumo no país, já há um bom tempo. Estamos sem comando, estamos sem administração. Estamos passando por um dos piores momentos da história desse país. Não só desde a sua descoberta do Império, da República, mas de toda a sua história. Nós estamos cada vez mais desacreditados. Nós somos cada vez mais, estamos cada vez mais inseguros quanto ao nosso futuro, quanto ao que teremos e o que poderemos sonhar em ter no futuro. Sabemos que as dificuldades são muitas e não estou aqui para atribuir a culpa a A, B ou C. A culpa é um contexto, está no contexto das muitas administrações que nós tivemos ao longo desses anos, que não se preocuparam efetivamente em fazer com que esse país pudesse crescer, se desenvolver, pautado naquilo que produz, pautado naquilo que ele tem de melhor, as suas riquezas naturais e, principalmente, a sua mão de obra, o seu povo, que é um povo pacífico, trabalhador, ordeiro, mas muito maltratado, muito humilhado, muito desrespeitado. Por isso, o momento, penso eu e vejo, se tratar de um momento de reflexão e de revisão de todo o processo político e social desse país. Nossas instituições estão falidas e caíram em descrédito. Nossa república corre o sério risco de ruir de vez. Nosso legislativo, executivo e judiciário
não saem das mídias, não saem das manchetes dos jornais, e, infelizmente, de forma negativa e pejorativa. São transações e mais transações em cima de transações, e isso parece não ter fim. Nós temos um governo, infelizmente, senhores, que hoje pecou e peca, economicamente falando. Um governo que contrata e não paga. Sou testemunha disso. Estou passando por esse processo. Já venho passando há muito tempo. Os contratos saem, acontecem, as propagandas são feitas, os PACs, as bolsas, mas o dinheiro não existe. Você executa e não recebe. Vamos mais uma vez esse ano tomar um calote. Vamos tomar um calote de um órgão federal que contratou, que nos obrigou a trabalhar, nos obrigou a contratar, a comprar equipamentos e ir para a rua, executar, e agora recebemos a notícia: não vão nos pagar. Esse é o país que estamos vivendo. Por isso, senhor presidente, senhores colegas, eu gostaria de que esse meu pronunciamento hoje tivesse essa conotação, a da preocupação. E agora, vindo aqui para a nossa realidade. Sou nascido em Piraí, adoro esta terra, estou muito preocupado com a situação do nosso município, com que vivemos. Essa preocupação tenho certeza ser também de todos os demais colegas vereadores, não tenho dúvidas. O município de Piraí está passando por dificuldades, como todos os municípios estão, em consequência da crise financeira e política que se abateu sobre o país. Vejo nos municípios e também nas pessoas a necessidade de conter despesas, a necessidade de se planejar para enfrentar a situação em que nos encontramos. Eu mesmo, infelizmente, na minha empresa, tive que fazer muitos cortes, tomar medidas antipáticas, mas eu não tive outra opção, não tive outra escolha. Porém, não tenho visto mesmo, por parte do nosso executivo, por parte da nossa prefeitura, na figura do senhor prefeito. Faz reuniões e justificam para a população as suas dificuldades, mas não apresentam soluções. O senhor prefeito é muito bom de discurso, é um fato, todos nós sabemos, né? Ele no microfone é muito bom. A questão é que, na prática, ele denota e demonstra sempre a sua grande incompetência. Aliás, algo invejável, né? Pelo menos assim tem se mostrado. Não vejo do senhor prefeito nenhuma decisão, nenhum planejamento, nenhuma ação que vise adequar o município à realidade atual. O que vemos são mentiras, e muitas, fofocas e indecisões nas suas ações. Só vemos funcionários desmotivados, uma equipes desentrosadas, embora saibamos que temos que reconhecer que a prefeitura tem em seus quadros excelentes profissionais e altamente capacitados, mas que estão perdidos, sem comando. Tamanha a incompetência administrativa do senhor prefeito. Outro dia, conversando com um funcionário da área financeira da prefeitura, escutei dele o seguinte texto. Diz que no ano passado, no ano de 2014, todos vinham alertando ao prefeito quanto às dificuldades que estavam por vir. Mas o mesmo, dentro e diante da sua soberba, no entendimento de ser ele detentor, paladino da verdade e detentor de todo o conhecimento, ignorou a esses profissionais. Não deu a devida atenção a esses profissionais. Não acreditou ou simplesmente não quis ouvir? Na verdade, ele não escuta ninguém. Ele sabe tudo, ele entende tudo. Lamentável, senhor presidente, senhores vereadores, lamentável. Na semana passada, na verdade retrasada, eu apresentei 2 requerimentos que vinham solicitando informações a respeito da folha de funcionários lotados na Cruz Vermelha. Acredita-se, as informações que recebi, é de que nós estamos falando de valores acima de R$200 mil. Foi o aumento da folha de pagamento do município através dessas contratações. Estamos aguardando as respostas. Vamos cumprir os prazos, vamos aguardar, mas vamos obter essas respostas. Assim como também tenho sido informado de possíveis empréstimos que o hospital vem fazendo. Fez o ano passado e já teria feito esse ano. Dessa forma,
se endividando, gerando uma dívida que muito nos preocupa no futuro. Nós repassamos, nós aprovamos e repassamos nessa casa mais de 10 milhões para o hospital. Com esse empréstimo, fica o município então isento do repasse deste valor que fora emprestado, fora tomado como empréstimo? É algo realmente grave e a gente precisa apurar. Eu tenho questionado e venho sendo também muito indagado e por isso procurei me informar a respeito. Dentro desse contexto, como eu já disse, em relação à Cruz Vermelha e ao hospital, que não tem essa informação concreta, mas, a princípio, seria algo em torno de 3 bilhões de reais esse ano, que nós vamos apurar e vamos saber. Como não são informações oficiais, resolvi, então, averiguar oficialmente, e esse é o nosso papel. É o papel que cabe a nós, vereadores, buscar a verdade e dar essa satisfação ao cidadão. Não estamos acusando, estamos buscando a verdade. Vamos aguardar as informações oficiais e, se for confirmado, o que eu já recebi de informação por parte das pessoas preocupadas com o nosso município, é mais uma prova da incompetência do prefeito. O prefeito que entende de tudo. O prefeito que faz um discurso, mas na prática é totalmente diferente. Senhor presidente, nobres colegas, não sou adepto da política do quanto pior, melhor. Mas eu acho também que nós precisamos cobrar, ser exigentes, dar a nossa contribuição, tentar ajudar a trazer as soluções, faz parte do nosso do processo legislativo, mas nós precisamos cobrar. Me preocupa muito a atual situação do município. Devemos nós deixar essas preocupações eleitoreiras e eleitorais para o próximo ano. Não estou aqui para discutir isso, como já disse, não sou candidato a nada, e muito menos a vereador. Isso eu garanto a vocês que não serei, que não estarei aqui. Isso eu dou absoluta certeza aos senhores. Tem uma cadeira vazia nessa casa, e essa cadeira é minha. Podem estar certos disso. Acho que já dei a minha humilde contribuição e não me vejo mais produzindo nessa casa. Vamos cobrar constantemente providências, planejando decisões para tirar o município da situação que se encontra. Não adianta discurso bonito, não adianta colocar a culpa na crise, se na prática não fazemos nada. A única decisão que o senhor prefeito tomou até agora foi a de diminuir o salário dos funcionários mais humildes. Isso ele fez no primeiro mês de mandato dele. O resto é só conversa fiada e pura incompetência. Para finalizar, gostaria de dizer que o orçamento da Prefeitura para 2016 está para ser votado nessa casa. E eu, senhor presidente, já quero aqui adiantar, votarei a favor. Não vou discutir. Não vou questionar, não vou querer tirar. Peço, por gentileza, presidente, 1 minuto para poder concluir. Tempo encerrado, vereador. O senhor poderia permitir abrir esse precedente? Se eu abrir essa precedência para Vossa Excelência, eu tenho que abrir para os demais. O senhor termina na explicação pessoal. Por gentileza. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo, o Russo. Boa noite, presidente, mais vereadores, público presente. Como o vereador Charles estava dizendo, nós estamos cada vez mais descrentes nesse país. Enquanto não houver uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma judicial decente, nós vamos ficar aí nadando e morrendo na areia. Porque não há respeito. Quando tiver esse monte de partido lá disputando cada vez mais poder, nós vamos estar desse jeito aí. Então, tem que haver uma reforma séria, um investimento em educação muito sério, para que no médio prazo a gente possa mudar esse quadro. Eu também estou bem descrente, embora sei da minha responsabilidade e vou ter que continuar lutando. Enquanto eu puder, farei isso. Senhor presidente, eu queria falar de um assunto, porque a gente, na rua, infelizmente, nós somos cobrados, e eu vou explicar novamente, tem muitos funcionários públicos questionando a respeito do abono salarial, abono de Natal, perdão. E eu digo sempre que não tem resposta, até porque algumas pessoas acham que nós, vereadores, é que determinamos o valor e que podemos dar o que nós quisermos para esse abono. E isso não é verdade. O que a gente faz aqui é aprovar, o prefeito ele faz os cálculos lá, vê se pode dar ou não,
e manda para a gente aqui, a gente aprova ou não. E geralmente a gente aprova o montante que ele manda e às vezes até questiona para que aumente. Isso já aconteceu aqui nos últimos 3 anos e tenho certeza que esse ano não será diferente. Mas também nós temos que entender que esse ano, mais que os outros, as finanças estão muito ruins. E com o quadro que se encontra hoje, estive conversando com o prefeito hoje, ele disse que a possibilidade é muito remota de um abono de Natal. Essa casa, o seu presidente ele tem administrado muito bem, já falei isso outras vezes, parabenizo, porque eu estou aqui há 3 anos e esse ano dele, que ele fez esse ano de 2015, eu posso garantir aos senhores que venham acompanhando e tenho que parabenizar porque ele está realmente fazendo as coisas da maneira certa. Se tem alguma coisa errada, está bem guardada e que, mas eu acredito que tenho certeza, conheço a índole do presidente, tenho certeza que está tudo certinho. E todo ano, o dinheiro que sobra da Câmara, por não ter sido usado, ele tem que ser devolvido à Prefeitura. A Câmara não pode passar de ano com nenhum dinheiro no caixa, tem que passar 0. E esse dinheiro geralmente é devolvido. Dinheiro esse que, muitas das vezes, ele contribui muito para o abono, para o 13º, e que esse ano o presidente tem intenção de fazer uma obra aqui, uma obra que tenho certeza que ficará muito boa, uma obra que parte dela não é questão de estética, é necessária, porque tem vazamento nessa casa, tem infiltrações, e que é preciso arrumar isso aí, é indiscutível, e sei que tem o dinheiro para essa obra. Eu conversei com ele, já conversei com o prefeito, ele disse que se essa obra não acontecesse esse ano, e que esse dinheiro fosse devolvido, a possibilidade de ter um abono de Natal seria praticamente certa, no valor de valores. Então eu vim pedir, presidente, e aos senhores, eu sei que quem decide isso é o presidente, não é questão nossa nós votarmos ou não, e pedir a ele, pedir a você, presidente, ver o que você pode fazer, independente do prefeito estar fazendo uma má administração ou não, eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu acho que ele tem que ser responsabilizado pelas coisas erradas que ele fizer lá, e nós estamos aqui. Tem vários requerimentos, o Charles me falou de vários requerimentos que fez aqui. Então, ele mandando esse requerimento, nós vamos saber se é verdade ou não, tudo isso aí. Enfim, eu acho que é uma obrigação nossa investigar, nós temos que investigar, aliás, a função nossa é essa aqui. Mas eu também não poderia deixar de ouvir a população, essas pessoas que contam com esse dinheiro. Então, presidente, se for possível essa obra não acontecer, ou pelo menos não acontecer parte dela, para que essas pessoas talvez possam receber um abono salarial, um abono de Natal, eu ficaria feliz. Tenho certeza que eu não posso canetar, aliás, não sei nem da situação financeira hoje real da Prefeitura, o que tem e o que não tem. Nós sabemos que no mês de dezembro onera muito a folha, porque tem um 13º, e janeiro também, por ter férias quase total do pessoal da educação. Então, é um valor considerado. Nós temos hoje quase 3 mil funcionários públicos. Então, eu penso dessa forma, que Vossa Excelência, se puder e tiver alcance, eu nem sei se isso é possível, não fazer essa obra, eu pediria ao senhor. Muito obrigado. Uma boa noite. Bem, antes de chamar a próxima fala, como eu fui citado aqui pelo nobre vereador Russo, quero, antes de mais nada, agradecer a deferência de Vossa Excelência. Tenho, sim, pautado a administração dessa casa pela coletividade e tenho buscado um bom entendimento com todos os nobres colegas vereadores. O que eu não posso admitir e aceitar é que a incompetência do prefeito, eu tive a informação, meu nobre vice-presidente Flávio Ribeiro, me disse que ainda há pouco Vossa Excelência ele saiu da sala do prefeito. Certamente ele pediu que Vossa Excelência fizesse isso, acredito eu, ou não. Mas o que eu não posso deixar de ressaltar aqui é que o Legislativo
ele gere o recurso do Legislativo. E o Executivo, o recurso do Executivo. Essa casa aqui tem feito o seu dever de casa. Nós exoneramos um procurador, nós tiramos servidor que estava aqui trabalhando na prefeitura, recebendo por aqui, conversamos com os servidores, reduzimos a conta de luz, a conta de telefone, estamos cortando na carne, o nosso próprio salário, ninguém fala nisso, que também nós não quisemos divulgar. Teve um corte ou não teve? O nosso salário teve um corte, só que a gente não divulgou. Nós estamos cortando, nós estamos fazendo o dever de casa. Agora é uma covardia o prefeito querer transmitir a responsabilidade do Executivo, que a folha de pagamento do Executivo é responsabilidade do Executivo. É uma covardia ele transferir para o Legislativo. Mais uma prova que ele é um covarde. Ele, para mim, não passa de um covarde. Ele não é homem de assumir as responsabilidades. Está sempre querendo transmitir a responsabilidade dele para os outros. Essa casa economizou. Essa casa fez o dever de casa. Nós colocamos uma licitação na rua que foi conversada, no início, quando a gente começou o processo, foi conversado com todos os vereadores, ou não foi? Se algum vereador aqui disser que não foi conversado entre todos nós, todo esse processo da obra, eu retiro amanhã. Mas não foi, foi conversado com todo mundo, e todos estavam de acordo, até semana passada. Até semana passada. Agora, coloca-se uma licitação na rua, amanhã é visita técnica, depois de amanhã é licitação. Como é que eu vou tirar essa licitação da rua agora? As empresas que fizeram depósito para poder participar da licitação, por que o prefeito pega aí o Diário Oficial, tem contratação todo dia, toda semana tem nomeação. A gente tem informação, e vamos ver, que teve oneração de R$200 mil em 3 meses da folha da Cruz Vermelha. Por quê? Porque aí não precisa sair no Diário Oficial, ele faz tudo às escondidas, é o slogan do governo dele, a gente constrói em segredo. Ele só chama essa casa aqui para conversa para poder causar desunião entre nós. Não vai conseguir. Nós temos opiniões diferentes, mas nós nos respeitamos. Respeito muito a opinião de Vossa Excelência, vereador. Esse desabafo não é para Vossa Excelência, é para o prefeito, que ainda há pouco estava conversando comigo ao telefone, o secretário Eco estava na minha sala e combinou comigo da gente conversar para ver o que a gente podia fazer. E na calada, na surdina, todo mundo sabe que o protocolo, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, funciona de 9 da manhã às 16 horas. Os vereadores aqui não protocolam nada depois das 16. Às 5h05, o procurador-geral dele estava aqui no protocolo, fazendo um protocolo de uma mensagem em relação a isso. Na calada, na covardia, mandei que fosse cancelado. Eu vou falar mais sobre esse assunto mais à frente. Tá? Eu só não posso admitir que o prefeito queira transferir a responsabilidade do Executivo. A Câmara vai pagar o abono de Natal. Ano passado foi R$350. Esse ano nós nos programamos para pagar 400. A Câmara vai pagar. Tá? Se a Prefeitura, se o prefeito não tem e não teve competência, tá, para gerir o recurso que ele é responsável, ele que se vire agora, não vem querer colocar os funcionários contra a Câmara. Eu desafio alguém levantar aqui alguma vez que essa Câmara votou contra o funcionário. Pelo contrário, houve ocasiões aqui em que nós, entendendo que era pouco o abono que ele propôs, chamamos ele aqui, secretário de administração, e brigamos com ele, ele aumentou o abono. Então, assim, nós temos feito o nosso papel. Tá? Agora, e vamos conversar, essa presidência não é intransigente, não. Tá? Embora seja, assim, essa uma prerrogativa da presidência, eu tenho conversado com todos os vereadores. Eu gostaria de lembrar isso aqui e perguntar se tiver algum vereador que vai dizer assim, não, a gestão dessa mesa e dessa presidência tem sido prepotente, tem sido arrogante, tem sido intransigente, não tem ouvido. Eu acho difícil, não vai ter, porque a gente tem trabalhado em parceria, tem submetido tudo a Vossas Excelências. Agora, não dá para a gente mudar o jogo no final. Não tem como você mudar o jogo, está na rua. No início desse mês, a gente vem economizando ao longo dos meses, no início desse mês, mandei para a Prefeitura, porque quando a gente tem que remanejar alguma coisa, a gente manda para a Prefeitura. Mandei para lá o remanejamento que precisaria ser feito para a gente aportar o recurso necessário para que essa obra fosse feita. Passou por ele assinou. Por que só hoje ele liga? Por que ele deixa tudo para o final? Está fazendo como fez com o vereador Charles, num projeto de lei que o vereador apresentou, chamou todos nós lá, inclusive eu, né? E deixou o vereador por último.
Então, assim, eu vou falar mais sobre isso adiante, mas eu precisava falar, né, nesse momento. Se Vossa Excelência quiser falar, vou abrir aqui, não tem, tá? Mas eu respeito muito a Vossa Excelência, tenho procurado muito, né, pergunto muito, tomo opiniões com Vossa Excelência, inclusive, né, pedi que Vossa Excelência ajudasse nesse processo como parte integrante da Comissão de Obras, que é o vereador Russo, o vereador Alzimiro e o vereador Charles, que é o presidente. Pedi, eu gostaria que vocês fiscalizassem a licitação, eu gostaria que vocês fiscalizassem a obra, e eu só vou assinar, caso essa obra venha a ser licitada, eu só vou assinar aquilo que Vossas Excelências disserem que está dentro do correto. Foi isso que é assim que eu estou tentando trabalhar. Agora, eu não posso permitir que o prefeito queira transferir a responsabilidade do executivo, ou melhor, a irresponsabilidade do executivo. Ele vai licitar 2 obras ou 3, agora dia 2, dia 3, parece, no mesmo dia da nossa. Se ele vai licitar a obra, é porque ele tem dinheiro. Eu tenho informação que ele acabou de vender a folha de pagamento da prefeitura para o Itaú por mais de R$1 milhão. Aonde ele vai botar esse dinheiro? Entendeu? Esse é o desabafo que eu queria fazer. Mas mais para frente a gente vai falar mais sobre o tema. Era isso. Obrigado. Presidente, eu só quero deixar bem claro, o senhor tem toda a razão de desabafar. Eu não estou aqui contra o senhor, pelo contrário. Sei disso, tenho certeza disso. Eu sou favorável ao senhor, elogiei. Sei disso. É um sabia amigo, da um obra, parceiro. sim, que Vossa Excelência tinha conversado sobre a gente. Eu só não sabia do conteúdo da obra e da totalidade da obra. Sim. Mas a obra de estrutura é necessária. Sei que tem que ser feita com urgência, porque tem infiltrações. Ao restante da obra, tenho certeza que Vossa Excelência é capaz de decidir se vai fazer ou não. Isso aí é outra coisa. Decidiremos. Eu só quero deixar bem claro que não foi o prefeito que me chamou lá. Eu que o chamei. Hoje foi eu que o chamei. E pedi para que ele viesse conversar com você, com o senhor, perdão, para que tentasse amigavelmente resolver isso aí. Se ele está transferindo isso para Vossa Excelência ou não, eu não sei, e também seria uma coisa dele com Vossa Excelência, e eu deixarei vocês dois resolverem. Vocês dois são os gestores. Perfeito. Tá? O que cabe a mim é olhar e pedir pelo povo. Eu não estou pedindo pelo prefeito, nem por ninguém. Mas também não estou tirando o direito do senhor fazer essa obra, não estou dizendo que o prefeito poderia ou não ter mandado alguém embora, registrado lá. Isso é uma outra situação. Eu só quero que deixe bem claro que a minha preocupação hoje são com os funcionários e não com o prefeito ter feito direito ou não, ou com Vossa Excelência ter razão ou não. Sei que o dinheiro daqui é separadamente do dinheiro do executivo e que o senhor está administrando muito bem. Tá? Agradeço. É só isso que eu queria colocar aí esclarecido. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais vereadores, Vossas Excelências, público presente. Bom, nós vivemos momentos difíceis. O Brasil precisa realmente de uma faxina ética aí, um choque, porque a gente sempre acredita, todas as crises têm solução. Essa crise ética, moral que nós estamos passando, a crise econômica, nós vimos em 45, a Alemanha foi dizimada lá com a guerra, e hoje é a maior potência do mundo, a Alemanha Ocidental. Unificou, inclusive, as 2 Alemanhas, e hoje é uma das grandes potências desse mundo. E a gente observa também que lá na Itália teve uma máfia lá, a máfia siciliana, que mandou matar diversos juízes, procuradores, promotores, e também dominou o país por muitos e muitos anos. E que realmente depois dizimaram essa máfia, alguns até, aqueles mafiosos chegaram a fugir para o Brasil, e hoje, graças a Deus, a Itália está livre desses mafiosos, conseguiu botar ordem na casa. E nós estamos hoje com um juiz da Vara Federal lá de Curitiba, Sérgio Moro, que está botando ordem na casa, está fazendo uma faxina. A gente tem um procurador-geral que ele processa, ele pede abertura de inquérito até da sombra dele, o Rodrigo Janot, porque a gente, de vez em quando, a gente tem que lembrar um pouquinho. O Fernando Henrique tinha um cara que era o xará dele, o Jorge Fernando, procurador-geral, o apelido dele era o engavetador-geral da República. O senhor Fernando Henrique, no período que mandou nesse país, ele vendeu o Brasil inteiro. Ele vendeu o Brasil inteiro. E hoje a gente vê a Vale do Rio Doce causar esse acidente catastrófico que causou agora.
com essa empreiteira deles aí que chama Samarco, lá na mina lá de Mariana. É a Vale do Rio Doce, que foi entregue de graça para os grupos de fundo de pensão, através do Sérgio Mota. Entregou todo o sistema Telebrás. Hoje a gente vê aqui, o nosso Itaú que está aí comprando a Folha, a gente vê o Bradesco que está aí comprando a Folha do Estado, lucrar num trimestre 5 trilhões. Sabe o que o Fernando Henrique fez? Pegou 40 bilhões dos nossos cofres para salvar, que chamaram de PROER, Programa de Reestruturação do Sistema Bancário. Então, ó, a história é uma coisa maravilhosa que a gente tem que estudar para não errar de novo. Aí agora a gente pega uma Polícia Federal que tem 2.000 operações, prende qualquer um que aparece, seja ele quem for. Hoje nós temos um dos maiores banqueiros, o 8º maior do mundo, está preso aqui em Bangu, sofrendo na carne dos diabos. O André Esteves. A gente está vendo lá um líder do governo, está lá trancado. Um senador da República, nunca teve antes. Está lá trancado. Os 23 maiores empreiteiros desse país estão lá, presos na polícia. Quando nós vimos isso na história desse país? Então, acho que o Brasil vai ser passado a limpo. Nós vamos sair da crise, certeza absoluta. Eu tenho certeza na capacidade do povo brasileiro. Eu tenho certeza na competência do nosso eleitor aí na hora de escolher o ano que vem, de escolher depois nas futuras gerações aí. O Brasil vai sair da crise. Nós vimos, por exemplo, alguns grupos brasileiros, hoje são as potências mundiais. JBS, o maior processador de carne do mundo. A nossa cervejaria que está ali instalada, comprou uma agora aí há 15 dias, 124 bilhões de dólares. A tal de Sabe Miller, uma outra cervejaria que eles compraram para agrupar junto com o grupo deles. São 3 ou 4 empresários legitimamente brasileiros, compraram lá a Americana, foi aqui na Argentina, comprou da Argentina. A gente vê a Petrobras hoje enfiada nesses escândalos. A Petrobras é uma das maiores petrolíferas desse mundo. Ela consegue tirar petróleo a 7.000 metros de profundidade. A riqueza do nosso país, aí que a Vale hoje tem ali em Carajás, ali, uma potência mundial que chama Carajás, dá para abastecer o mundo durante mais de 30 anos em minério. E hoje a fome do mundo capitalista é isso que a gente está vendo, gente. O capitalismo não tem limites. A gente vê o sistema JBS, sistema da Sadia, sistema da própria Ambev aí, cada dia engolindo os menores. O sistema bancário, o HSBC agora, acabou do Bradesco assumir todas as agências brasileiras aqui. Vê quantos bilhões eles pagaram aí nesse sistema. O banco que era do judeu, que era do Silvio Santos, foi vendido para a Caixa Econômica, junto com o André Esteves. Então, gente, eu acho, nós estamos passando por uma crise seríssima. A política está esfacelada, porque hoje a gente pega o presidente do Senado, Renan Calheiros, processado. Agora já apareceu mais uma denúncia contra o Eduardo Cunha. A medida provisória lá que era para o banco do André Esteves. Mais uma, né? O Romário. Está aprovado, tem conta na Suíça. Aí a gente vai e busca. Jader Barbalho. O próprio Delcídio Amaral, que teve lá a liderança do governo durante muito tempo. E aí a gente, se for fazer uma radiografia perfeita, não sobra ninguém. Os partidos que estão criando aí é uma forma de atenuar alguma coisa que estão inventando. Partido Novo, é o nome do partido. Partido Novo, já está criado. Partido da Mulher Brasileira, está cheio de homem, é o Partido da Mulher Brasileira. Criaram lá agora Partido da Mulher Brasileira. Esse pluripartidarismo é uma forma de disfarçar o que a gente precisa, que é ver gente que tenha vergonha na cara, que não seja ladrão e que não seja corrupto para poder cumprir as funções legislativas. A gente fala assim, vamos fazer uma mudança na legislação. Se a gente não tiver uma constituinte imparcial, não vai ter mudança. Porque quem faz a lei sou eu para poder me condenar. Os caras não vão fazer nunca, gente. Olha como é que está esse Congresso em Brasília, toda hora medindo força lá, com a presidente toda fragilizada. Olha o que esse Eduardo Cunha está fazendo, olha o que o Renan Calheiros está fazendo na presidência do Senado. Todos eles envolvidos até o pescoço, com milhares de denúncias a vida inteira. A gente vê o Maluf, um cara que mais fez falcatruas nesse país, está hoje tomou posse lá no Congresso. Aí a gente vai para o Tribunal de Contas, que tem lá hoje um pedido de condenação contra a Dilma. O Haroldo Cedrais, presidente daquele tribunal, o filho dele vendia informação lá para as pessoas que eram denunciadas, o Tiago Cedrais, que era um advogado. Gente,
Por Deus, eu também, parece que eu cheguei no meu limite, eu não sei até onde a gente pode chegar, o motivo ético, o motivo moral da gente estar aqui hoje, representando uma casa, é muito difícil. É doloroso porque eu vejo aquele povo pobre, que precisa lutar e trabalhar de sol a sol. Como ele vai sobreviver diante de tantas denúncias? Qual é o exemplo que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto, numa situação dessa? Eu hoje estou horrorizado, eu tenho que ir em algum lugar, rezar e pedir a Deus para ver se me tira desse purgatório terrível que a gente entrou, chamada política. Eu, honestamente, a gente não pode ligar a televisão, você não consegue abrir um jornal, uma revista, que são milhares de denúncias. Eu, por Deus, peço muito a Deus que me ilumine para não deixar a gente nesse caminho do mal. Porque é muito difícil para um ser humano que a gente nasce, é criado, meu pai foi funcionário dessa prefeitura, a gente passar por que a gente está passando hoje. E a gente não tem um caminho, a gente não tem um norte. Eu não sei o que fazer mais, porque o que eu tento mudar, às vezes, nem sempre eu consigo alcançar o objetivo. Fiz dessa tribuna, num momento difícil, fui oposição, passei todas as críticas, fiquei sem um mandato no ano seguinte, volto a essa casa para trabalhar pelo bem desse povo de Piraí. Não vim aqui para encher meu bolso. Em momento algum, quero que Deus me castigue, que me tire minha vida se eu vim aqui para levar um centavo que seja, para tentar me dar bem na política, em qualquer cargo que vocês imaginem. Hoje sou um homem aposentado, já querendo ir embora para casa. E a todo momento que a gente vê, gente, nós estamos dilacerados pela forma moral e ética que hoje a gente vê de cima para baixo. É denúncia a todo momento, em tudo quanto é Câmara, tudo quanto é município. No Estado também a gente não é diferente. A gente viu o que passou na Record aí esses dias, quantas denúncias aí, colocando tanta coisa terrível em cima da gente. A gente vê a todo momento os nossos deputados lá envolvidos com cada hora problemas mais graves. E que deve a gente acreditar no que a Carmen Lúcia falou, que o mal não vai vencer a justiça que vem aí pela mão dos homens. Então, gente, por Deus, vou rezar bastante, vou pedir muito a Deus que eu estou chegando no meu limite, não aguento mais não. Obrigado. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Primeiro eu quero compartilhar com o vereador Alzemiro essa indignação, né, das coisas que a gente vem acompanhando aí, que está acontecendo na política, a nível federal e até estadual, aí, em vários estados, aí, acontecendo coisas absurdas aí. E esclarecer também que eu não fui chamado pelo prefeito, tá? Foi uma coincidência, fui à procura do prefeito, sim, preocupado com essa situação da obra que Vossa Excelência pretende tocar aqui, preocupado com o pagamento dos servidores, seja de férias ou o pagamento mesmo, ou o abono, porque se houvesse uma devolução, ou se houver, isso ajudaria o prefeito, de repente, a pagar uma dessas situações aí, sabendo aí dessa crise que o país está passando. Sei também, é do nosso conhecimento aqui, do problema aí da Câmara, principalmente na parte superior aí, o vazamento que tem e tal, e é uma coisa que eu também sempre falei para Vossa Excelência também, que essa parte eu estava de acordo em fazer, porque obviamente que tem que ser feito. Mas sempre expus também para Vossa Excelência o projeto da fachada, que precisa ser feito também. Mas eu sempre também falei que talvez não seria o momento não seria propício para fazer essa obra agora, visto essa dificuldade aí que todos os governantes, né, municipal, estadual e federal, estão passando. Talvez causado até por eles mesmos, né, principalmente o que vem lá de cima, lá de Brasília, que a gente vê aí na televisão sempre, roubalheira, e isso, além de tirar o dinheiro do cofre público, ele espanta o empresário,
empresas que que vêm de outros países, né, que geram emprego e renda também, e etc. Mas aí eu queria só expor isso aí. E, como eu havia dito também, tinha adiantado, sobre a proposta, né, que obviamente o prefeito ia fazer para Vossa Excelência, mas não teve um entendimento aí, não teve essa conversa ainda, de penhorar, né, parte do valor da obra que vai ser, né, talvez feita aí o ano que vem, aí, o começo do ano que vem. Pelo menos a parte desse dinheiro já ajudaria lá a garantir pelo menos o abono do pessoal aí. Então eu acho que a prioridade são pessoas, né? Nós estamos falando de 2.300 servidores que chega nesse final de ano e precisa levar lá uma cesta de Natal, né, para sua casa. E eu acho que se eu que venho, sou pobre e venho mesmo, sou da pobreza mesmo, eu sei a dificuldade que é você sair na cidade aí, ver as luzes piscando, todo mundo comemorando, e às vezes em casa você, né, tá com aquela dificuldade ali de ter um frango assado. Então, a minha preocupação, o que me levou a procurar o prefeito, eu procurei o prefeito, foi saber como estava realmente a finança do município, para aqui conversar sobre a pretensão da obra, que, repito, a parte superior, eu acho que é necessária, mas a fachada, eu acho que talvez o momento não é propício, né? Então, eu acho que tem que deixar aí, de repente, eu vou chamar de picuinha, o interesse político, desculpa aqui a minha... e ter uma conversa. Eu acho que, de repente, o erro também parte do prefeito, ou sei lá, mas, enfim, passou da hora de ter essa conversa, porque quem perde é o munícipe, né? Então, fica aqui meu esclarecimento. Eu vou apostar que as pessoas vão acreditar no que eu estou falando. Eu procurei o prefeito para saber como anda a finança mesmo e como que ficaria ele sem esse dinheiro no final desse ano. Visto que, inclusive, o vereador Russo já comentou aqui, todo final de ano, né, aumenta a carga que o prefeito tem que arcar com ela, né? É 13º, é o abono, e na rede, na educação, são vários professores, diretores, pessoal da educação que entra de férias. Então, quer dizer, o valor talvez seja 3, 4 vezes maior, né? Então, a minha preocupação é essa aí. Eu acho que vale a pena, passou da hora de ter um entendimento aqui do legislativo com o executivo, né? Eu já falei isso para ele também e, pelo que eu senti, está disposto à conversa. Agora a gente tem que ser resolvido isso aí. Eu acho que está uma briga política aí também por trás disso aí. Eu acho que isso já era para ter acabado, porque aqui não podemos fazer da Câmara palanque eleitoral, entendeu? A briga, se houver, vai ser o ano que vem. Vai ser 45 dias de campanha. É lá que tem que ter, lá que tem que pedir voto. Não é aqui briga de legislativo e executivo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Eu vim fazer uso da palavra hoje para parabenizar o vereador Alzimiro. O senhor ficou emocionado na sua fala e eu me emocionei muito, porque todas as pessoas que se disponibilizam a ser agentes políticos, com carga letiva ou não, são os responsáveis pelas opiniões no nosso país.
E às vezes você hoje em dia, principalmente com cargo eletivo, essa responsabilidade é muito maior. Você vê todo dia, em todos os telejornais, todos, do primeiro da manhã, 5 horas da manhã, até o Jornal da Globo lá no início da madrugada, só escândalo político. Os jornais estampam sempre escândalos políticos. E eu concordo em gênero, número e grau com a sua fala, porque eu acho que, apesar da crise, a gente vai superar isso. E esse é o início da mudança. Eu tenho plena convicção do que está acontecendo agora, tirando todas as ideologias políticas, partidos, a questão de passar um país a limpo. É o que a gente está vivendo. Nós estamos participando em tempo real da história. E eu acredito que esse é o começo da mudança. Eu tenho total convicção. Nós estamos sendo submetidos a uma pressão muito grande por todos os acontecimentos. Mas eu acho que quem passar desse momento vai poder contar a história. Eu participei de uma época que eu ajudei a mudar a história política do meu país, porque não adianta a gente tentar se esconder. A política ela é responsável por todas as mudanças da humanidade. Bons gestores mudam a vida das pessoas. É nisso que eu acredito fielmente. Sofro pressões dentro da minha casa constantemente para abandonar a política, mas quem é agente político não consegue se livrar disso. Você falou, peço a Deus, você pode deixar de ser um agente político com cargo eletivo, mas eu tenho certeza que a vida toda você vai participar da política. Você participou em todas as suas funções profissionais na vida, você sempre se posicionou. Não que a gente tenha sempre razão, mas é importante a gente se posicionar, a gente provocar os debates, as discussões. E eu fiquei muito tocado, realmente muito tocado, porque hoje é o dilema que passa na cabeça dos desonestos, dos políticos honestos, o que a gente está fazendo aqui. Eu teria muitas oportunidades na minha vida profissional que eu praticamente abandonei nesses 3 anos. Júnior dentista hoje é muito mais júnior vereador do que júnior dentista. Eu trabalho como dentista, sei lá, 12, 16 horas por semana. Todas as outras horas da minha semana, do meu mês, do meu ano, são voltadas para a política. Não consigo curtir um momento de lazer, porque eu estou sempre preocupado com alguma coisa, a gente não consegue desligar. Por mais que pareça demagogia, as pessoas que estão ouvindo, essa é a real, é a realidade. E o que o vereador transmitiu é exatamente o que eu sinto. E aí a gente passa também pela aceitação, porque a gente foi eleito, a gente teve o voto para a gente estar aqui hoje, e ainda tem essa questão das pessoas que nos colocaram aqui sempre colocando em xeque. Mas essa mudança que o país está sendo submetido, começando pela classe política, tem que passar pela população, tem que passar pelo cidadão comum. Porque a gente vê nesses mesmos programas que falam da política, às vezes colocam situações rotineiras, as pessoas demonstrando sinais de desonestidade. Então, que isso passe por todos os setores da sociedade e que se demonstre nas próximas eleições, que seja realmente direitos iguais e condições iguais na disputa. Que o poder econômico não fale mais alto. Mas não adianta só o político ser condenado, o político ser julgado, se a população não chancelar isso na rua. Tem que combater isso também. Isso daí vai ser uma mudança do nosso país. Então, vereador, muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou pedir para o Paulo separar a sua fala, que eu vou passar várias vezes. Eu quero ficar ouvindo isso várias vezes. Realmente, foi a fala que mais me marcou nesses 3 anos aqui e eu vou usar como lema daqui para frente. Boa noite, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Darley. Permite fazer uso da palavra daqui, presidente? Perfeitamente. Boa noite, presidente,
demais colegas vereadores, público presente, internautas. Quero aqui, não posso deixar de fazer o uso da palavra. Confesso aos colegas vereadores que, desde o início do meu mandato, eu sempre observei muito, sem desmerecer os demais, como eu mesmo, mas sempre observei muito o discurso do vereador Charles Torres e do vereador Alzimiro. Mas confesso, Alzimiro, que sou o homem de dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência nunca falou tanta verdade quanto você falou hoje nesse plenário. E temos que realmente unir nossas mãos, deixar qualquer divergência política de lado e realmente torcer para que o país saia dessa situação, porque muitas pessoas vão sofrer. Mas eu estou com toda dificuldade, cada dia aparecendo mais denúncia dos grandes que estão lá em cima. Eu estou confiante, porque grandes, maiores, vão ainda ser presos nesse momento que estão atravessando na política aí. Pode escrever o que eu estou dizendo. Nós assistir um senador com mandato ser preso conforme foi, é sinal que alguém está querendo consertar o rombo que criou no país. Então, parabéns, Alzimiro. Você tenha certeza que eu concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. O vereador Russo também colocou seu posicionamento aí, tem toda certeza daquilo que ele falou, e é verdade, mas eu quero também fazer aqui o meu posicionamento com respeito à fala, vereador Flávio, que Vossa Excelência usou ali. Saiba de uma coisa, põe aqui, um homem ele não é obrigado a tratar, mas quando ele trata, ele é obrigado a cumprir. Nós, nos 2 anos anteriores, nós devolvemos dinheiro que economizamos nesta casa para o cofre do Executivo, para que ajudasse naquilo que o prefeito achasse que fosse necessário. Inclusive, ano passado, devolvemos quase R$800 mil. E nós estamos no penúltimo ano de mandato. Se nós não usar esse recurso que foi economizado por esta casa para fazer aquilo que nós vamos deixar nossa marca nesta casa aqui, que o último ano esse, se nós não licitar essa obra agora, nós não realizamos ela ano que vem. Cansamos de falar aqui, eu já disse, eu entendo que não adianta o vereador Darley, trazer para esta casa um requerimento pedindo ao prefeito que faça uma reforma na Praça São João Batista de Arrozal, que vai gastar 400, 500 mil reais, que a praça é muito grande. Eu concordo que eu não posso fazer uma indicação dessa, que ele não vai ter condições de realizar. Mas também ele tem que entender que nós precisamos deixar nossa marca nesta casa. Isso é uma economia da casa. Eu estou de pleno acordo com a preocupação de cada um de vocês. Nós estamos falando de funcionário. A preocupação nossa não é diferente da preocupação de Vossa Excelência, Flávio, do Russo, do Alzimiro, do João Máximo, do Charles, do Marermino, do Banana, do Junão, do Júnior Rocha, todos são todos iguais. Nossa preocupação mesmo, nós não ficaria feliz se isso, não vamos ficar felizes se isso não acontecer, de eles terem o abono de salário. Mas nós precisamos olhar ao nosso lado. Nós precisamos deixar registrado, entendeu, que alguma coisa nós fizemos. Eu, sinceramente, eu não consigo, entendeu? Eu não tenho tido sucesso no meu mandato como vereador em nada. Se nós não conseguirmos sequer fazer a reforma desta casa, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Foi a economia desta casa. Agora, realmente, não pode trazer para os setores públicos dizer que nós somos responsáveis por eles não ter o abono. Não é isso que Vossa Excelência acabou de dizer aí, mas o que entendemos, o que falaram para mim ontem lá na subprefeitura, é que nós não aprovamos o abono de Natal e que nós vamos fazer uma obra aqui para que eles não tenham dinheiro para pagar o abono do funcionário público. Isso é uma grande covardia, não pode ser conduzido desta forma. Tá? E não existe, Flávio, pelo menos eu tenho muita liberdade com Vossa Excelência, em qualquer assunto que for necessário nós conversar. Não existe, nesse momento, nenhuma divergência política
aqui nesse debate ao qual tragamos hoje para esta casa, tá? Muito obrigado, presidente. Antes de passar para a ordem do dia, mais uma vez, é o que estou dizendo. É a covardia. Ele quer transferir a irresponsabilidade, a incompetência de gestão que ele vem demonstrando ao longo, desde o primeiro ano de mandato, que eu fui um cego, que eu fiquei aqui 1 ano e 6 meses defendendo o governo dele, que arrependimento. Uma coisa eu posso garantir aos senhores, ao lado desse senhor, jamais eu caminharei na política, que fique registrado nos anais dessa casa. É uma decepção para mim, como gestor. Como pessoa está se mostrando agora, mas como gestor, é uma grande decepção. Está aqui, ó. Eu tenho um dossiê fotográfico aqui que está aberto para quem quiser ver, ó. A situação que hoje se encontra esse prédio público. Essa semana queimou equipamento aqui com a chuva. Está chovendo aqui dentro. Os servidores aqui têm que ficar com balde, com pano. É a situação que a gente se encontra hoje. E eu, como gestor público, vamos passar por aqui só para assinar folha de pagamento no final do mês? Então, assim, é lamentável que o prefeito não tenha buscado esse debate antes, né? Aí, covardemente, como sempre, reúne, né, algumas pessoas em sua defesa e conta história, conta mentira, não contou para os colegas que licitou a folha do Itaú, mais de R$1 milhão, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Não contou que vai licitar 2 ou 3 obras no dia 3, no mesmo dia que está marcada a licitação dessa casa. Pensem os senhores, a gente põe o edital de licitação na rua, no jornal Extra, nos jornais de alta circulação, tudo dentro da lei, da legalidade, da transparência. Estamos convidando a população a estar participando aqui no dia 3 da licitação, que irá acontecer, se Deus quiser. Já está na rua. Aí, aos 48 do segundo tempo, quer transferir responsabilidade para a gente? Por que não chama para conversar antes? Mas não tem problema, não. Eu saberia, eu já imaginava que eu seria frito. Imaginei que seria lá dentro da sala uma reunião que teríamos, né, estava prevista para logo após essa sessão. Mas já começou a sessão da fritura hoje. Mas não tem problema, não. Vou passar de cabeça erguida, olhando no olho de cada um, sabendo que estou fazendo tudo dentro da legalidade, que foi tudo conversado com todos, inclusive com ele, desde o início. Inclusive com ele. Mas vamos que vamos, né? O mal jamais vencerá o bem, eu tenho certeza disso. E na hora certa a população vai saber. E tem mais. Tem mais. Eu vou buscar números. Vou fazer requerimento, eu quero saber quanto que a prefeitura, na gestão dele, fez agora, de aumento de salário, que está dando cargo aí à reviria, aposentado que dá light, que entra pelo ladrão a toda hora, está entrando pela janela. Ele não tem responsabilidade e quer transferir a irresponsabilidade para a gente? A casa tem que devolver dinheiro, sim, se não usar. E pode pesquisar no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça diz o seguinte, nem sempre não usar o recurso quer dizer que é boa gestão. Pelo contrário, não teve capacidade e competência de gerir o recurso que estava à disposição. Nós nos planejamos, nós fizemos um planejamento e vamos executá-lo. Está tudo dentro da norma. Vamos pagar o abono? Nós vamos pagar o abono. Ano passado foi 350, esse ano nós vamos pagar R$400 de abono. Se nós nos organizamos, por que ele não consegue? Mais uma vez, está dando atestado, o próprio está assinando seu atestado de incompetência e de ineficiência e de inoperância. Vamos passar à ordem do dia. Coloca em discussão e votação único o requerimento 92 de 2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando a Light, Serviço de Eletricidade S.A., a retirada de vegetação que está sobre a rede elétrica no entroncamento da Rua das Laranjeiras com a Rua Cornélio Ferreira, bairro Ponte das Laranjeiras, nesse 1º distrito de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única o requerimento 93 de 2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando a Light a extensão de rede de baixa tensão e colocação de braço de luz no final da rua do contorno até a beira-lago, no bairro Ponte das Laranjeiras, nesse 1º distrito de Piraí. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloca em discussão e votação única requerimento 94 de 2015 do vereador Charles Torres Dias, solicitando a Light Serviço de Eletricidade S.A. que seja enviada a esta casa explicação plausível ao Legislativo Municipal quanto às algas, vegetação que tomou conta do rio Piraí nas últimas semanas. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado.
Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Charles Torres. Retomar aqui, presidente, só concluindo o texto que faltou ser lido, onde eu, para finalizar, gostaria de dizer que o orçamento da Prefeitura para 2016 está para ser votado nessa casa. Como eu não sou radical e quero o bem de Piraí, vou votar pela aprovação do orçamento. Orçamento que eu penso que poderia e deveria ter sido mais discutido conosco. Eles vão apresentar suas justificativas, que fizeram várias reuniões, mas não é dessa reunião, não é dessa discussão que eu estou falando. Estou falando da discussão com essa casa, com o Legislativo, com nós vereadores, para saber das nossas necessidades, para poder tentar atender as nossas indicações, os nossos requerimentos que são feitos, enfim, essas reuniões não acontecem. Então, por esse motivo, apesar disso, nós votaremos. E mais, nós estaríamos votando também novamente o valor do repasse de remanejamento que cabe ao prefeito, que hoje é de 40%, que eu acho absurdo, acho muito. Fosse esse valor para um prefeito que tivesse o diálogo, que mantivesse o diálogo com essa casa, que discutisse esses remanejamentos com essa casa, eu não veria problema algum. Porém, aqui estamos há 3 anos e isso nunca ocorreu. Por isso eu fui a favor dos 10%. Fui voto vencido. E se colocar novamente os 10%, serei voto vencido novamente. Sei disso. Então vamos permitir que o prefeito continue com seus 40% de remanejamento. Mas espero que o senhor prefeito tenha competência para utilizá-lo, apesar de saber que continuaremos sem participar de suas ações e decisões. Bom, senhores, em relação ao assunto que surgiu da obra, eu queria dizer uma coisa a vocês. Existe uma gíria popular, algumas determinações, alguns nomes que a gente atribui a algumas pessoas por conta das suas ações, atitudes, comportamentos. Essa do comportamento, referente ao comportamento do prefeito Luiz Antônio, eu tenho a palavra exata para qualificá-lo. Chama-se velhaco. É o que ele é. Ele foi covarde com Vossa Excelência, como já foi comigo, como já fez comigo. Ao invés de me chamar para discutir um projeto de lei que eu apresentei nessa casa, ele achou melhor convidar todos os vereadores para uma conversa primeiro e me deixando por último. Dessa forma, tentando convencer os demais para que votassem contra aquilo que a maioria já havia acordado que votaria a favor. Atitude covarde, medíocre, de alguém que não me representa, de alguém que agiu sordidamente, vereador, presidente Júnior Rocha, com Vossa Excelência. Poderia ele tê-lo chamado para discutir, para tratar do assunto com clareza, lhe apresentando os números, o porquê de não caber na conta dele o pagamento desse repasse aos funcionários, e dessa forma, então, ele necessitaria do repasse dessa casa. Isso não ocorreu, senhores, sabe por quê? Porque o prefeito é soberbo. Ele é o dono do mundo, ele é o dono da verdade, ele não tem humildade. E nos trata com desrespeito. Ele nos desqualifica como representantes do povo que somos. Essas licitações, nobre presidente, eu desconheço. Essa casa não é comunicada, não é informada. Eu soube que por 2 vezes tentaram fazer a licitação da ponte, ficou vazia, deserta, porque a planilha foi mal elaborada. As empresas que foram retirar o edital e viram, isso aqui é inexequível. Eu não conheço, esse preço não se faz. Mal formulada, mal preparada. Mas está aí. Eu queria solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, já que alguns meses se passaram, e esse processo teria sido recolhido e submetido a uma análise da nossa Procuradoria, eu gostaria de retomar o processo, para que ele fosse apresentado novamente e votado nessa casa.
onde nós solicitamos ao Executivo maior transparência nas suas contratações, onde ele terá que apresentar essa casa, antes de contratar, todo e qualquer processo de contratação, onde ele terá que nos enviar o edital com a referida planilha, para que nós possamos, então, cada um dentro do seu setor, dentro das suas responsabilidades que cabem dentro dessa casa, para que nós possamos, então, ao menos, tomar conhecimento do que está sendo feito, do que está sendo contratado. A que valores estão sendo contratados. Peço ao senhor presidente que providencie, solicito aqui a Vossa Excelência, que esse processo, já na próxima segunda-feira, seja reencaminhado para essa casa, para que os nobres colegas possam fazer a sua avaliação e votar a favor ou não. Caberá a cada um, obviamente, a sua decisão e nós vamos respeitá-las, mas é uma tentativa de fazer com que o Executivo se torne menos arrogante e mais participativo, porque ele prometeu isso na sua campanha, a promessa era essa. Eu o apoiei esperando por isso, e não aconteceu. O que nós vivemos hoje são mentiras, fofocas, agressões que acontecem nos bastidores, e não era esse o propósito. O propósito era fazer um governo de coalizão, um governo para a gente juntar, unir as forças, independente de partidos. Isso não funciona. Partido no Brasil é uma vergonha. 35 partidos. Que país desenvolvido do mundo tem 35 partidos? Me fala um país desenvolvido que tenha 35 partidos. Isso é uma vergonha. E nós estamos submetidos a isso. Nós nos unimos em prol de uma proposta. Eu vejo algumas pessoas criticarem governos passados, do governo Tutu, governo Pezão, pessoas que não conheceram Piraí. E que talvez nem conheçam Piraí. Fizeram muito, mudaram a cara dessa cidade. Se alguns entendem que já passou, que agora o seu Pezão é governador, que o seu Tutuca não é mais... Ok, eu entendo. Agora, desrespeitar e não reconhecer o que foi feito é covardia. Porém, nós paramos. Após esse desenvolvimento desencadeado pelo trabalho do Tutuca e do Pezão, paramos. Temos um condomínio industrial com 1 milhão de metros quadrados aqui na Dutra. O maior PIB do Brasil passa aqui na nossa cara. Nós temos 43 quilômetros de rodovia. Não tivemos competência em 3 anos para colocar uma indústria ali. Soube eu, não sei se é verdade, mas soube que havia o interesse de uma parceira da Ambev em instalar ali uma fábrica de latas para atender as demandas da Ambev. A mesma não conseguiu conversar e negociar com Piraí e seguiu o seu rumo, já se instalou em outro lugar. E estamos nós lá, 1 milhão de metros quadrados, temos o governador do estado, temos uma boa relação e não conseguimos desenvolver um projeto para geração de empregos nessa cidade. Recebemos aí várias mensagens do prefeito, nosso nobre relator já despachou, já botou para frente, aqui a gente bota para frente, aqui não tem engavetamento, a gente bota para andar. Agora mandou a da Uzimatec e o Zicalmec, nobre vereador Mário Hermínio, sem nos responder, sem responder o requerimento que essa casa fez, demonstrando total desrespeito e descaso para com essa casa. Não nos respondeu. Eu queria saber do faturamento dessa empresa, do seu contrato social, do seu número de empregos gerados, da sua receita. Essa empresa se encampou, entrou, tomou conta de um patrimônio público e durante 1 ano lá permanece nessas condições. E nós estamos a pagar essa conta. Nós ficamos discutindo, cobramos posição e esse governo não nos respondeu, prefeito. Agora nos manda aqui um projeto para regularizar a situação da empresa Uzikalmec. Vamos nós bater continência e assinar. Porque assim o prefeito quer. Está errado. Está errado. E é por isso que eu estou desanimado. Confesso aos senhores que eu estou cansado. Meus afazeres são muitos. Eu me dedico à política com seriedade, com compromisso, com responsabilidade. Eu gosto da minha cidade. Mas, infelizmente, caminhar nessas condições, andar para trás, ver que nós estamos andando para trás, realmente é algo desanimador. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Gostaria de falar daqui, senhor presidente. Permissão? Perfeitamente, meu amigo.
Eu me inscrevi, mas eu poderia até ter pedido uma parte com o novo vereador Darley, tenho certeza que iria me ceder, só para dizer que a marca que eu quero deixar não é nenhuma placa ali com o meu nome e com a minha foto. A marca que eu não quero deixar é que possivelmente um servidor aí fica sem um abono salarial por causa, de repente, de uma obra. Mas é aquilo que eu já falei ali, repito, a intenção do presidente aqui é boa, talvez a fachada ali é equivocada no momento, pelo motivo da crise. Lá em cima, lá é óbvio. Igual eu acompanhei aqui o relatório que ele vai apresentar, e chegou até a mostrar aqui, já em parte. Eu cheguei a acompanhar que realmente, e falei ali na tribuna, que é necessário, né? Talvez a fachada ali não seja o momento, tá? Aí por isso que eu estou deixando claro aqui que a marca que eu não quero deixar é isso, é que de repente um servidor fica sem um abono. Agora, se é culpa daqui do legislativo que não fez uma devolução, ou do executivo, eu acho que isso que não vem ao caso. A gente tem que ter a conversa para não deixar um servidor sem esse abono, ou sem as férias e o pagamento, né? Ou o pagamento. Só isso, presidente. Chama a próxima fala. Só afirmar para Vossa Excelência que Vossa Excelência pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Se o Executivo não pagar o abono dos servidores, a culpa não é minha, nem de Vossa Excelência, nem de um dos nossos pares. Pode ter essa certeza. Pode deitar sua cabeça no travesseiro e dormir. Se ele não pagar, é por incompetência, ingerência e inoperância do governo dele. Com a palavra, o vereador João Máximo. Tá ligado? Não está ligado. Ok? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, os nervos estão um pouco exaltados, né? É importante que a gente busque a tranquilidade para que a mesa possamos ter um bom entendimento. Falando também, corroborando com as palavras do vereador Alzimiro, vereador Russo, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ter a sensibilidade de buscar um entendimento junto ao prefeito para que possa estar pagando esse pequeno abono, assim dizendo, aos funcionários públicos da nossa prefeitura, né, aos funcionários públicos geral, né, que busquem um entendimento o mais rápido possível. Tem tantas as pessoas, tantos os anos que nós vem passando por essa casa, e todo ano as pessoas vêm contando com isso, né? E realmente a gente sabe que o país está passando uma dificuldade muito grande, com isso estadual, federal, estadual, municipal, e acaba refletindo, né, caindo lá sobre o menorzinho, né? Então eu queria também pedir a Vossa Excelência que busque esse entendimento o mais rápido, legislativo e executivo, que quem vai ganhar é a população. E corroborando com a palavra do vereador Flávio, eu não sei como é que está o orçamento, o repasse do orçamento para essa casa para o ano que vem, se é o mesmo, se vai aumentar ou não. Eu creio que não vai diminuir. Estamos voltando agora para essa casa, mas não deixamos de buscar, de saber o que está acontecendo na sua totalidade. E que se faça um estudo, se possível for, né? Se não for possível a execução dessa obra na sua totalidade, que se faça, assim dizendo, um levantamento da qual a prioridade, né? Por exemplo, eu estou sem entrar no gabinete há bastante dia, que eu sou alérgico e não consigo entrar lá, né? Sou favorável à priorização, uma prioridade da obra. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai dar uma olhada lá no gabinete, já viu que está ruim demais, não entrei lá uma vez e tive que sair correndo, não podia atender ninguém lá até agora, né? E falando sobre a seriedade do nosso executivo, na semana passada tivemos uma reunião muita gente na Secretaria de Educação, onde foi explanado algumas obras, algumas empresas vindo
né? Por exemplo, lá, Vossa Excelência falou no Parque Industrial aqui, né? Em frente ali, o aterro sanitário. A dificuldade junto à NTT de obter aquela faixa de aceleração e desaceleração é muito grande. Parece que agora já foi liberado isso, né? Está dependendo de recurso. A NTT já liberou isso. E tem também uma cervejaria australiana, se eu não me engano, é o irmão Zimiro. Espanhola, Estrela, já com uma plena intenção de se instalar naquela localidade. Falamos também, foi indagado sobre a Aloés, porque esse galpão ainda não foi entregue. Já foi ganho na justiça lá, já foi devolvido, só está esperando a retirada das máquinas velhas que estão lá dentro. E, por um período, ela vai... Já tem outras, parece que outras empresas também pretendendo vir para ocupar aquele espaço. Então, são inúmeros empregos que serão gerados naquela população, naquela localidade. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bem, antes de encerrar, não tem aqui mais oradores inscritos, eu queria só deixar uma reflexão aos nobres colegas vereadores, que Vossas Excelências busquem lá nos vídeos que nós temos aí no site, todas as sessões são gravadas, e depois me corrijam se eu estiver errado, enganado ou mentindo. Todas as vezes, antes de dizer isso, dizer a Vossa Excelência, vereador João Márcio, porque é verdade, o gabinete de Vossa Excelência é um que o senhor não consegue entrar. Um mofo para tudo quanto é lado, enfim, é impraticável. Vossa Excelência e nem os munícipes que Vossa Excelência gostaria de atender, que eu sei que não deve estar nem conseguindo atender lá dentro, não merecem passar por aquilo. Mas, assim, todas as vezes que o município está passando por uma dificuldade de final de ano, parece que ele é profissional em desagregar, em causar discórdia. Mas eu tenho certeza que dessa vez ele não vai conseguir. Embora nós tenhamos posições diferentes, pensamentos diferentes. Eu sempre dou exemplo, há um tempo eu não dou esse exemplo, estou com saudade, eu dou exemplo das mãos. Eu tenho 5 dedos em cada mão. São todos irmãos, mas um é diferente do outro. E aqui não é diferente. Se fosse para ser todo mundo igual, não precisaria dos 11. Desperdício de dinheiro público. Se tem os 11, é porque representamos segmentos diferentes da sociedade. E eu desconheço uma casa... olha que eu tenho autoridade para falar, porque conheço os 92 municípios do Estado, e me desculpe, sem demérito para nenhuma outra casa, o vereador Zimiro também conhece bastante outras prefeituras, outras câmaras, alguns vereadores aqui também conhecem, vereadores, enfim. Eu desconheço uma casa que trabalhe com a seriedade que essa casa aqui trabalha. Eu desafio. Não tem esquema, não tem acordo com prefeitura, não tem dinheiro para votar projeto. Aqui não tem. Aqui a gente trabalha no 0 a 0. Né? E o que acontece? Todas as vezes que o executivo ele tem alguma dificuldade, ele vai passar por alguma intempérie, ele dá um jeito com que nós aqui fiquemos discutindo entre nós, o foco sai de lá, que o foco vai estar lá. Quem não vai pagar o abono é ele, se não pagar. A Câmara não tem nada com isso. Nós vamos votar aqui em regime de urgência o valor que ele mandar para cá. Nós vamos votar. A responsabilidade nossa é votar a mensagem que ele mandar para cá. Essa é a nossa responsabilidade. Mas todas as vezes que eles não vão conseguir cumprir com o compromisso, eles tentam jogar uma discórdia aqui dentro para que nós possamos nos desentender e, dessa forma, não é o presidente, não é a mesa, não é a vereador A, B ou C, é a Câmara. É a Câmara. Para você ver como ele não é amigo de ninguém, nem daqueles que levantam a bandeira dele aqui dentro. Mais uma vez, ele quer transferir para essa casa uma responsabilidade dele. Mais uma vez, ele quer nos fazer brigar entre nós, discutir. Isso não vai acontecer. Essa casa é uma casa de respeito. Eu tenho certeza que nós não vamos nos desentender. E ele tenta transferir esse foco para cá, para ele passar batido. A culpa não é minha, a culpa é da Câmara. Aí te olha por debaixo do olho assim, ó. Não adianta, ele não vai conseguir. O mal não vai vencer o bem. A justiça está aí, está tudo feito dentro da lei. Me diga onde é que tem uma irregularidade. Me diga onde tem uma irregularidade. Então, assim, para os senhores refletirem, todas as vezes, não é a primeira vez, que alguma coisa está lá que não vai fluir bem, ele joga o foco para cá. É só para os senhores refletirem.
Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 7 de dezembro do corrente ano, hora regimental. Boa noite a todos.